Infelizmente, a espécie humana está adoecendo rápida e coletivamente no mundo todo. Nós esperávamos ter a geração mais feliz de todos os tempos. Esperávamos ter a geração de pessoas que contemplassem o belo, que vivessem uma vida mais leve, mais tranquila, mais agradável, porque a indústria do lazer, ela nunca foi tão poderosa como na atualidade. Ela é pelo menos 100 vezes mais poderosa que os áureos tempos da Grécia Antiga, onde havia as Olimpíadas e também os teatros gregos. Mas nós não estamos diante da geração mais alegre, 100 vezes mais alegre. Quando Vespasiano construiu com suor, sangue e lágrimas o Coliseu, na década de 70 desta era, lá se tornou uma grande fonte de entretenimento, embora indubitavelmente houvesse muita dor naquela arena. Mas, de um modo geral, era uma fonte de entretenimento para as pessoas. Mas, hoje, na atualidade, qualquer criança, adolescente ou adulto tem acesso à TV aberta, tem acesso à música, muitos ao esporte, à literatura. E agora nós estamos assistindo o ser humano ter acesso à internet, às redes sociais, às mais diversas mensagens e os mais diversos elementos que poderiam financiar uma emoção mais tranquila, mais agradável, mais rica. Mas as pessoas não levantam e agradecem a vida como espetáculo único e imperdível. Elas levantam preocupadas, sofrendo pelo futuro, preocupadas com os problemas que ainda não aconteceram. Ou então, elas ruminam o passado, perdas, mágoas e frustrações, resgatando o lixo que vivenciaram. O ser humano, ele devia todos os dias agradecer os antibióticos, porque no passado uma infecção era capaz de levar à morte. Uma amidalite tão comum, combatida por antibióticos, levava à morte, porque não havia como combater as bactérias. Um corte na pele podia infeccionar no passado, isso não ter uma solução adequada, porque não havia também antibióticos. Mas hoje nós tratamos com muita facilidade as mais diversas infecções. Nós fazemos cirurgias com anestesias e fazemos com técnicas adequadas. No passado, para se operar um ser humano, por exemplo, há 2 ou 3 séculos, tinha que haver uma concussão, um prato na cabeça, um trauma, para a pessoa desmaiar para se poder operar. Ou então usar o álcool etílico, embriagar um ser humano para se poder operar. E hoje, não sei se vocês passaram por cirurgias, eu já passei por elas, e a medicina está tão avançada. Nós deveríamos agradecer a medicina que levou o ser humano a desenvolver uma qualidade de vida sem precedentes, mas infelizmente não a qualidade de vida emocional. A medicina biológica deu saltos para que o ser humano pudesse ter uma vida mais tranquila, mais serena, mais agradável com seus familiares. Mas, infelizmente, o ser humano está ansioso, tenso, irritadiço, com baixo limiar para frustrações. Nós deveríamos agradecer também a agricultura. Os agricultores, como eu falei recentemente, numa mensagem, eles, em média, têm 35% de ansiedade. Muitos apresentaram no último ano 35%, uma incidência alta, 35% apresentaram uma crise ansiosa, capitaneada por angústia, irritabilidade, inquietação, dores de cabeça, dores musculares. E também muitos apresentaram quadros depressivos, cerca de 40% já desenvolveram um quadro depressivo, e a depressão é o último estágio da dor humana. Bom, mas os agricultores, eles atuaram, lavraram os solos, desenvolveram técnicas e aumentaram a produtividade de alimentos. Até o século XIX, a humanidade não passava de 800 a 900 milhões de habitantes. E ela arrastou um número grande assim, sem expandir para 7, 8 bilhões de habitantes que temos hoje, durante muitos séculos. Por exemplo, na época de Cristo, havia cerca de 300 milhões de pessoas. E a população não aumentou muito em 2000 anos, sendo que em um século a população aumentou de 1 bilhão para 7 bilhões no final do século passado, e hoje nós temos
no século XXI, 8 bilhões de seres humanos, 20 anos depois. Mas por quê? Porque as técnicas da agricultura levaram a uma hiperprodução de alimentos, embora a distribuição desses alimentos seja inadequada, há cerca de 800 a 900 milhões de pessoas que passam fome, infelizmente, no mundo. Mas não há problema de produção, pelo menos não por enquanto. Talvez vá haver quando a população mundial atingir 50 milhões de habitantes, quando atingir 10 bilhões de habitantes na década de 50 e no século, talvez no final do século XXI, quando atingir 12, 13 bilhões de habitantes. Mas hoje há alimentos, o que não há, como eu disse, é distribuição de alimentos. Só que está faltando um alimento que está levando o ser humano à inanição, que é o alimento emocional. As pessoas estão desnutridas. Eu falei que há 800 a 900 milhões de pessoas que têm menos de 2.000 calorias ingeridas por dia, e isso faz com que elas são caracterizadas como pessoas famintas. Mas quantas pessoas há no mundo que são famintas emocionais? Quantas? Nós temos que nos perguntar. Não há 800 a 900 milhões, há bilhões de seres humanos. Muito provavelmente, dos 8 bilhões que nós temos de seres humanos, nem 1% tem uma vida emocional abastada, rica. Nem 1% gerencia a sua mente, recicla os seus pensamentos perturbadores, usando as suas frustrações como nutrientes para desenvolver a sabedoria, a maturidade, a leveza, a riqueza socioemocional. Infelizmente, estamos na era dos mendigos emocionais, na era das pessoas que estão famintas de alegria, de prazer, de encanto, de autonomia, de capacidade de ser líder de alta performance, de capacidade de se tornar um ser humano extraordinário, que tem empatia, que se coloca no lugar dos outros, portanto, que pensa antes de reagir, que pensa, portanto, nas consequências dos seus comportamentos. Seres humanos que não terceirizam a sua felicidade em função da opinião dos outros, como está ocorrendo nas redes sociais. As pessoas estão terceirizando seu prazer, seu encanto pela vida, o seu bem-estar em função da opinião dos outros. Isso é muito grave. Se você terceiriza aquilo que jamais deveria ser colocado numa mesa para que as pessoas leiloem, se você leiloa a sua saúde mental, então como é que você vai se tornar autor da sua própria história? É impossível, simplesmente impossível. Bom, então vocês da Best Life, que tem um projeto tão belo, tão bonito, vocês colaboradores, vocês parceiros, vocês estão envolvidos na Vida Melhor Cast ou podcast Vida Melhor, vocês estão preocupados com o ser humano, tente saber que a humanidade ela não passa os seus melhores dias, do ponto de vista socioemocional, ela passa os seus piores dias. O radicalismo faz parte do portfólio da vida das pessoas. A necessidade neurótica de ser o centro das atenções sociais faz parte também do Homo sapiens moderno. As pessoas não entendem que os segredos da felicidade ela se encontram nas coisas simples e anônimas. Se você não aprender a abraçar mais e julgar menos, a perguntar para quem ama, aonde eu errei e não soube, a contemplar o belo, a fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Ou seja, se você não entender que os segredos da felicidade, do sucesso mais notável, que é o sucesso em ser feliz, alegre, satisfeito, está nas coisas simples e anônimas, você pode ser um multibilionário. Você é um miserável morando em palácios. E há muitos miseráveis morando em palácios no mundo todo. Eles têm camas, mas não dormem, porque a sua mente não descansa, sua mente está hiperacelerada. Tem mesa farta, mas como eu disse, mendigam pão da alegria, porque ao invés dos pais e filhos, ao invés dos casais brincarem um com o outro, serem bem-humorados, contarem os seus desafios, suas perdas, suas frustrações, criar um clima agradável onde os mundos se cruzam, eles se digladiam, apontam falhas, se tornam criticistas, se irritam com facilidade e ficam presos nas suas cavernas mentais. Você fica preso em sua caverna mental.
Não diga que não, porque raramente hoje alguém não fica preso nas cavernas digitais gerando cárceres mentais. O cárcere digital gera um cárcere emocional. Nunca o ser humano retornou tanto aos momentos mais primitivos do desenvolvimento da civilização. Nós estamos assistindo o retorno das cavernas, mas não das cavernas escuras, onde o ser humano fugia de predadores, de feras, onde ele tinha medo dos seus inimigos externos. Ele está nas suas cavernas digitais porque ele tem uma alta dependência gerada pela alteração do ciclo da dopamina e da serotonina pelos shorts que ocorrem no mundo digital. Você nota que no mundo digital tudo é rápido, tudo é short, tudo é curto, porque se você não produz uma quantidade avassaladora de informações, de mensagens, de imagens, num curto espaço de tempo, devido ao ser humano ter a síndrome do pensamento acelerado coletivamente. Uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e descrever, e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela. É acometida por ela porque uma criança, por exemplo, de 7 anos de idade, tem mais informações que o imperador romano tinha quando dirigiu o mundo no auge de Roma. Tem mais informações que Abraham Lincoln quando dirigiu os Estados Unidos na época da secessão, na década de 60 do século XIX, ou então John Kennedy quando dirigiu o mundo na década de 60 do século XX, no auge da Guerra Fria. Imagine uma criança tão inocente, de 7 anos, começando a vida, querendo abraçar o mundo, deveria brincar, sorrir, se reinventar, cair, machucar, se levantar e aplaudir a vida. Já está intoxicado digitalmente, mexeu com o ciclo da dopamina e da serotonina, gerou uma dependência a nível de drogas, como cocaína, drogas estimulantes. Se você retira o celular de um adolescente que o usa, ou mesmo um adulto, o usa o dia todo, por 4 a 6 horas, a ausência de um celular gera síndrome de abstinência, irritabilidade, angústia, ansiedade, sentimento de vazio, sentimento que não está fazendo nada de importante se não estiver nas redes sociais. E além disso, insônia, baixo limiar para suportar frustrações e assim por diante. É uma dependência séria, muito grave, e eu tenho sido uma das vozes solitárias em mais de 70 países que eu sou publicado, denunciando que a intoxicação digital encarcerou o ser humano no único lugar que ele deveria ser livre. Então, por que o mundo digital ele seduz o ser humano, crianças, adolescentes e adultos, e até mesmo seduz bebês? O bebê está irritado, tenso, e os pais, para tentar acalmar, para a criança comete o erro de colocar um celular na frente, e a criança imediatamente aquieta mesmo, desacelera a sua mente, que está agitada, superestimulada. Não é pela qualidade nem pelo conteúdo, é pela frequência dos estímulos que faz com que haja uma atratividade. Parece inocente, mas essa atratividade cobra um preço muito, muito caro. Um preço caríssimo que os pais não estão percebendo no mundo todo. Vai gerar uma dependência e vai levar crianças, adolescentes e adultos não conseguirem fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Ou seja, não vai gerar mentes saudáveis, emoções felizes. Ou seja, vai gerar seres humanos que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Então, o mundo digital, desde quando Steve Jobs lançou o seu smartphone em 2007 e na esteira vieram todas as redes sociais, esse mundo digital que parece que seduz tanto, o preço é tão caro que faz com que você não consegue ter uma atração adequada por uma flor, por um bate-papo, por uma troca de experiências, onde os pais são capazes de falar dos dias mais tristes da sua história para os seus filhos aprenderem a chorar as suas lágrimas, para que eles não tenham medo da vida, tenham medo sim de não caminhar, tenham medo sim de não trabalhar perdas e frustrações. Mas aonde estão os pais que reúnem seus filhos e falam dos seus desafios? Aonde estão os professores que em sala de aula fazem um break na sua aula de matemática, física, química, ou se na universidade, nas suas aulas
técnicas, ou no estricto senso. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP, na disciplina de gestão da emoção para a formação de professores brilhantes. Estou procurando formar mentes brilhantes para formar outras mentes brilhantes, mas eu vejo no estricto senso que os meus alunos, mestrando e doutorando, não aprenderam nada sobre gestão da emoção, nada sobre a contemplação do belo, nada sobre o eu como autor da história, não entenderam que a hiperestimulação gera uma hiperexcitabilidade de alguns fenômenos inconscientes, como o gatilho da memória, que dispara em nuvens, abrindo milhares de arquivos mentais ou janelas da memória, fazendo com que a âncora que dá a concentração, ela não se fixe numa região do córtex cerebral. Então existe o navio do eu, no oceano da mente, ele não se fixa no porto, não há concentração. Então a síndrome do pensamento acelerado faz com que crianças, adolescentes e adultos pensam demais, porque a âncora fica dançando no córtex cerebral, se produz milhares de pensamentos diários, dezenas de milhares estéreis, pensamentos que não são estratégicos, que não induzem a formação de líderes de alta performance, a capacidade de desenvolver empatia, de se colocar no lugar do outro, de ter autonomia, de ser gestor da sua própria mente. Isso é muito grave, gerando uma dependência psicológica do mundo digital e hiperestimulando a mente humana em níveis jamais vistos na história da humanidade, portanto desenvolvendo uma ansiedade coletiva, que é a síndrome do pensamento acelerado, e médicos do mundo todo dando diagnóstico à torta e à direita de que crianças, adolescentes e adultos estão com hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando na verdade não tem fundo genético, não tem um pai ou uma mãe, pelo menos em grande parte dos casos, apenas em 1% dos casos, que tem no seu passado, na sua história genética metabólica, uma história que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, que são agitados, que foram crianças inquietas. Bom, essas crianças de hoje não têm pais que foram super excitados, ansiosos e estimulados no passado. Então não são hiperativos, mas têm sintomas parecidos com a hiperatividade, e médicos dando diagnósticos errados e prescrevendo drogas da obediência, sem nenhuma necessidade. Ou seja, drogas que tentam dominar o cérebro, e o cérebro é indomável. O cérebro é indomável. Você não pode domar pela pressão, pela comparação, não pode domar o cérebro pelo uso de celulares, você não pode domar o cérebro chantageando, mostrando sua autoridade. Mesmo um ditador, ele pode pressionar por anos ou décadas, mas cedo ou tarde a ditadura vai cair, porque o ser humano tem uma sede intrínseca e incontrolável pela liberdade. Por isso que uma criança sai do colo da mãe querendo explorar no mundo, por isso que um adolescente ele sonha e constrói novas amizades, por isso que um adulto, mesmo quando ele passa pelo caos de uma separação, ele, por exemplo, foi traído e ele resolve nunca mais se relacionar, mas cedo ou tarde ele vai investir num novo relacionamento devido à sede intrínseca do ser humano em conhecer novos ares, novas pessoas, em desenvolver sua pauta e sua agenda de liberdade. E é por isso que as pessoas sentam-se na varanda das suas casas, por exemplo, quando havia tempo para dialogar, e muitos da terceira idade recordavam os seus passados, quando eles não estavam intoxicados com os celulares, porque hoje até os da terceira idade são escravos do mundo digital, com raras exceções. E toda pessoa que está no mundo digital, como eu escrevi no livro Intoxicação Digital, como enfrentar o mal do milênio, gostaria que você tivesse a oportunidade de ver essa obra, A Intoxicação Digital. Não é se um influenciador vai adoecer ou não, um influenciador digital vai adoecer ou não, é quando ele vai adoecer, porque cedo ou tarde ele vai adoecer. E como ele vai adoecer, com que intensidade vai adoecer.